O atacante Dudu está praticamente fechado com o Galo até o fim de 2026, com possibilidade de ampliar o seu contrato até dezembro de 2027, caso o atacante atinja metas contratuais, né? A notícia caiu como uma bomba e reacendeu a chama da maior rivalidade de Minas Gerais. Mas esse caso de Dudu não é o único envolvendo troca entre os dois maiores rivais do futebol de Minas. Por isso, nesse vídeo, vamos relembrar os casos de jogadores que fizeram esse mesmo caminho e o caminho também inverso ao que o Dudu está fazendo. Vamos reviver as polêmicas, as revoltas e até mesmo os momentos de redenção dos jogadores que fizeram essa troca e acabaram até virando ídolo. Lembrar também dos ídolos incontestáveis que foram jogar no rival e entender esse capítulo mais recente dessa saga, a controversa chegada de Dudu vindo direto do nosso maior rival. Bom, e esse capítulo mais recente dessa novela, né, entre os rivais tem nome e sobrenome, Eduardo Pereira Rodrigues, ou simplesmente Dudu, um jogador com grande história no Palmeiras, mas que após uma curta passagem, né, pelo nosso maior rival, rescindiu o contrato e está de malas prontas para se mudar para a cidade do Galo. Não dá nem para negar, né, a qualidade que esse jogador tem. Dudu foi protagonista em conquistas importantes, tem habilidade, tem velocidade, tem drible, mas a questão que fica no ar para a massa atleticana é outra. Como receber um jogador que vem direto do rival, um jogador que até ontem vestia a camisa do outro lado da lagoa? Bom, é uma situação delicada. A diretoria aposta no talento, na experiência e no fato de Dudu já ter trabalhado e vencido sobre o comando de Cuca, o nosso treinador. Mas e a arquibancada, como que fica, né? A confiança vem naturalmente? Será que ele vai honrar o manto alvinegro com a mesma intensidade que a gente espera? Será que vai entender o peso dessa camisa? Ainda mais vindo de onde veio, né? Lembrando que Dudu, além dessa curta passagem pelo Cruzeiro, ele também foi revelado pelo rival no ano de 2010. Bom, são perguntas que só o tempo e principalmente a bola rolando poderão responder o que Dudu pode fazer com a camisa do Galo, né? Mas, por enquanto, por aqui, a notícia é tratada com cautela, reconhecemos, né, o potencial reforço do Dudu, que seja realmente um reforço para o Galo, mas vamos esperar, vamos ver a bola rolar e ver o que esse jogador pode proporcionar para a massa atleticana. A história já ensinou até um pé atrás com algumas dessas trocas, né? E o caso de Dudu é apenas mais um, é o mais recente, na verdade, né, de uma longa e controversa lista de jogadores que ousaram cruzar essa fronteira. Mas se a chegada de Dudu causou desconfiança, nada se compara como ver um ídolo incontestável vestir as cores do maior rival. Sim, massa, estamos falando dele. Estamos falando de Reinaldo, o maior artilheiro da nossa história, o gênio que nos deu tantas alegrias, que personifica a raça e a técnica atleticana. Também vestiu o azul. Como imaginar isso, né? Reinaldo vestindo a camisa do Cruzeiro. Mas isso aconteceu no ano de 1986, por um curto período. Reinaldo jogou pelo Cruzeiro. As circunstâncias da época são complexas, né? Envolvia lesões, momentos difíceis, tentativa de se reerguer na carreira. Eram outros tempos, era uma rivalidade um pouco mais moderada do que as que vivemos no dia de hoje. Mas nem toda troca pelo rival termina com o perdão ou com a compreensão da torcida. Alguns outros jogadores, né, fazem questão de jogar sal na ferida e poucos fizeram isso com tanta maestria e tanta vontade quanto Guilherme, o artilheiro decisivo em momentos cruciais. Guilherme marcou seu nome na história do Galo no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Tinha o carinho da massa atleticana até que em 2004 ele não só foi para o Cruzeiro, né, mas como fez questão de provocar, debochar e comprar briga com a torcida que um dia tanto o aplaudiu e o ovacionou, pessoal. Foram comemorações exageradas, declarações polêmicas. Guilherme escolheu o caminho da afronta e a resposta da massa não podia ser diferente, foi a altura de um ídolo a inimigo número 1.
uma história de identificação que se transformou em pura raiva, puro ódio por um jogador. Tanto que na inauguração da arena na MRV, muitos torcedores foram contra o convite para que Guilherme fizesse parte daquele jogo das lendas, mas mesmo assim ele veio e quando tocava na bola algumas pessoas o vaiavam, tá, pessoal? Bom, para muitos atleticanos, essa foi uma das maiores traições e mais sentidas, né? Não só pela troca, mas pela postura do jogador depois de trocar de clube. Não foi apenas uma troca, né? Guilherme já vinha de outro clube, mas foi um desrespeito à torcida que tanto apoiou naqueles anos de glória no Galo, né? Outros ídolos que vestiram o azul foi também o Éder Aleixo, símbolo de raça e de chutes potentes com a camisa do Galo. Nos anos 80 e 90, Éder também teve sua passagem pelo Cruzeiro no ano de 1993. Já no ano de 1994, Éder fez o mesmo caminho que o Dudu está fazendo agora e trocou o azul pelo preto e branco do Galo, mas sua história já é muito maior no Galo, já estava escrita. Esses casos mostram como a linha entre idolatria e o ódio pode ser tênue quando a maior rivalidade de Minas Gerais está em jogo. E essa lista, né, pessoal, de quem cruzou a fronteira não para por aí. Temos muitos outros jogadores que fizeram essa troca no sentido Cruzeiro para o Galo. Tivemos casos marcantes, né? Quem não se lembra da chegada de Léo Silva em 2011, que veio do rival, gerou desconfiança inicial, mas se transformou em um dos maiores zagueiros da nossa história. Capitão, xerife, autor de um dos gols mais importantes da história do clube, que foi aquele gol contra o Olímpia na final da Libertadores. Até hoje está no Galo, treinador das divisões de base do clube e se tornou um verdadeiro símbolo, né, do Galo. Léo Silva, que veio do Cruzeiro até com desconfiança do lado de lá, né? Tem algumas declarações que diziam já ser um jogador mesmo ainda novo, praticamente em fim de carreira, não queriam também por lá, mas foi uma troca muito bem sucedida por Galo. Bom, mas nem sempre, pessoal, essas histórias de troca são de sucesso, né? O goleiro Rafael, por exemplo, chegou em 2011, após saída, 2020, após saída também conturbada do Cruzeiro, que estavam fazendo corte de gastos, estavam quase caindo para a terceira divisão. Bom, Rafael teve suas chances, mas nunca se firmou como titular no Galo e deixou o time sem deixar tantas saudades na torcida atleticana, né? Alguns ainda preferiam ele ao Everson quando tinham os dois, mas ele realmente nunca se mostrou o verdadeiro titular do Galo. Outro que chegou também em 2021 foi o lateral esquerdo Dodô. Teve bons momentos, mas também não chegou a ser incontestável em sua posição. Outro lateral que também fez essa troca foi Nelinho, campeão da Libertadores pelo rival em 76 e também trocou o Cruzeiro pelo Galo. São histórias que mostram como essa rivalidade sempre foi marcada por essas trocas, né, de jogadores. Bom, Massa, e essas histórias de troca com o rival mexe com você? Mexe com seus nervos? Qual dessas chegadas ao rival você sentiu mais? Deixa aqui nos comentários abaixo, fala aqui alguém que nós não citamos que trocou pelo rival. Quero saber de você, né, torcedor atleticano, qual jogador você nunca perdoou ou nunca perdoaria se trocasse o Galo pelo Cruzeiro? E qual jogador você gostaria, né, que fizesse essa troca que o Dudu está fazendo? Se você está curtindo esse vídeo com todas essas histórias, relembrando essas polêmicas trocas, não se esqueça de deixar seu like e para fortalecer o Almanaque do Galo. Isso ajuda demais o nosso trabalho e ajuda a gente a alcançar ainda mais torcedores atleticanos apaixonados. Bom, seguindo aqui, essas trocas, polêmicas ou não, bem-sucedidas ou não, fazem parte do folclore do maior clássico de Minas Gerais. Mostram a intensidade da rivalidade e como cada transferência entre os dois clubes vira notícia, debate, claro,
muita corneta, né, para quem tá chegando e do lado de lá também para quem tá saindo. A rivalidade entre Atlético e Cruzeiro é uma das mais intensas do futebol brasileiro. E quando um jogador decide cruzar essa fronteira, ele já sabe que está enfrentando um terreno minado. Dudu é apenas o mais recente capítulo dessa história, que já viu de tudo, né? Ídolo que decepcionaram, desconhecidos que viraram heróis e provações e reconciliações. Cada caso é único, tem o seu contexto, mas uma coisa é certa: para nós atleticanos, o que realmente importa é o respeito ao manto do Galo. E quem vem do rival precisa entender, né? O peso dessa camisa, a grandeza desse clube, a paixão dessa torcida. Não basta apenas vestir o preto e branco, é preciso honrá-lo, é preciso vivê-lo intensamente. Porque no fim das contas, pessoal, jogadores vêm, jogadores vão, técnicos passam, dirigentes mudam e o Galo é eterno. E a massa estará sempre apoiando quem demonstrar amor e carinho ao clube, independentemente de onde veio. Se você é atleticano e quer continuar acompanhando essa viagem pelas histórias do Galo, de jogadores vira-casaca, né? E continue com a gente aqui que temos muito mais vídeos para vocês. Vou pedir para vocês, convidar vocês, né, a se inscrever no Almanac do Galo, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre o maior de Minas e o maior Atlético do mundo. Bom, pessoal, para continuar aqui nessa vibe de conhecimento e história, vou deixar aqui na tela final, e polêmica também, né? Vou deixar aqui na tela final um vídeo sobre como surgiu a maior rivalidade interestadual do país, a rivalidade entre Atlético e Flamengo, um vídeo que explica a final do Campeonato Brasileiro de 1980. Bom, um abraço e te espero aqui no vídeo que está aparecendo aqui na tela final.